Sejam bem-vindos ao canal Meu Quadrado, o nosso canal onde nós vamos conversar sobre vários temas relacionados à nossa história do Brasil e do mundo como um todo, ok? Nesse canal, então, você encontra diversos conteúdos que têm a ver com a sua vida acadêmica. E hoje, de maneira especial, nós vamos falar sobre o conteúdo do primeiro bimestre do 9º ano do ensino fundamental. Então, é um conteúdo específico, uma revisão de tudo aquilo que foi visto no primeiro bimestre do 9º ano do ensino fundamental. Vem comigo então? Vamos lá. Nós começamos o ano falando sobre a Primeira República no Brasil, período de 1889 até 1930, período da proclamação da República, em que nós vamos ter o Marechal Deodoro da Fonseca sendo o proclamador, aquele que vai proclamar a República no Brasil, e aí nós vamos tê-lo como nosso primeiro presidente. Primeiro ele vai ser um presidente provisório, aí depois ele vai ser eleito presidente da República, juntamente com o nosso querido Floriano Peixoto, que vai ser o seu vice, certo? Só que o mandato do Marechal Deodoro da Fonseca não vai ser um mandato fácil. Por quê? Porque ele é um militar, e ele não está acostumado a pedir permissão para as pessoas para fazer o que ele quer. É sempre bom lembrar que os militares, eles não tinham na cabeça exatamente uma república democrática. Eles tinham na cabeça uma república onde eles comandassem. E o Marechal Deodoro, quando se torna presidente, ele não está disposto a ficar pedindo para o parlamento permissão para fazer as coisas. Ele simplesmente manda e o restante obedece. Afinal de contas, é assim que se comanda um batalhão do exército. No batalhão do exército, quando você quer fazer alguma coisa, você não reúne os soldados ali e pergunta para eles, olha, o que vocês acham? Vamos fazer um treinamento amanhã de manhã? Não, ele simplesmente diz, ó, pessoal, amanhã de manhã a gente vai ter um treinamento de selva, a gente vai acordar às 3 horas da manhã e bora, é assim que funciona. E era nesse ritmo que ele estava acostumado. E aí nós vamos ter diversos problemas durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, até que ele vai ser obrigado a renunciar e quem assume no lugar dele é o Marechal Floriano Peixoto. A gente vai ter um probleminha aí, porque vai ter uma galera que vai dizer, olha, a Constituição diz que o vice só assume quando o cargo de presidente ficar vago após 2 anos de mandato do presidente. Aí a galera do Floriano Peixoto vai dizer, não, 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 mas esse é o primeiro mandato ainda, essa regra não vale, agora vai ser ele mesmo que vai assumir. E o Floriano Peixoto acaba assumindo o poder. Ele vai dar uma amenizada, tá? Ele vai tentar tirar um pouquinho da pressão que estava sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele toma algumas atitudes ali para agradar a população e tal, mas isso vai ficar muito restrito ao Rio de Janeiro, não vai se expandir para o resto do país. E o Marechal Floriano Peixoto não vai ter vida fácil na presidência da República, certo? E aí nós vamos ter a Revolução Federalista e a Revolta da Armada como sendo os principais problemas enfrentados pelo Marechal Floriano Peixoto. Lembrando que a Revolução Federalista começa lá no Rio Grande do Sul e vai subindo para Santa Catarina, e a ideia era que ela tomasse o restante do país, mas isso não vai acontecer, porque ela vai ser abafada ainda ali em Santa Catarina. Lembrando que é dessa Revolução Federalista que nós vamos ter ali a mudança do nome da capital de Santa Catarina, que até então era chamada de Desterro. Por quê? Porque era o lugar onde a galera que tinha sido desterrada, ou seja, exilada lá de Portugal, das ilhas portuguesas, vinham e se abrigavam aqui na ilha de Santa Catarina, e aí ficou conhecida como Desterro, ou seja, o lugar daqueles que foram desterrados. E aí o pessoal, aí a galera do Floriano Peixoto, o exército vem, derrota os federalistas ali na cidade de Desterro e muda o nome de Desterro para Florianópolis, ou Florianópolis, cidade de Floriano. Quase como uma provocação ali para o pessoal que tinha ficado ali na cidade. E a gente vai ter também a Revolta da Armada, que vai ser uma característica desse governo do Floriano Peixoto. Então você dá uma olhadinha lá no livro, vai lá e vê o que foi a Revolta da Armada, dá uma estudadinha, que é importante para você nesse primeiro bimestre, saber o que foi essa Revolta da Armada. Lembrando que a Armada, na época, era como era chamada a Marinha. E lembrando que a Marinha era muito mais forte do que o próprio Exército. Então a Marinha tinha muito poder de fogo. E eles colocaram ali os navios apontados para o Rio de Janeiro e o bicho pegou, certo? Então é muito importante a gente dar uma olhadinha no que foi essa Revolta da Armada. Corre lá pro livro e vê o que foi para você ficar sabendo.
O Floriano Peixoto, então, vai conseguir terminar o seu mandato, mas acaba perdendo a eleição. E ao perder a eleição, nós vamos ter o chamado fim da República da Espada. República da Espada por quê? Porque foi a república comandada por militares. E aí nós vamos ter o fim da República da Espada com o fim do mandato do Floriano Peixoto. Terminando a República da Espada, nós vamos ter a chamada República das Oligarquias começando. Ou seja, saem os militares, entram os oligarcas. Quem são os oligarcas? Os oligarcas são os poderosos, os fazendeiros, os caras que têm o dinheiro. A galera do café, a galera do leite de Minas, né? Aqueles que já comandavam a economia brasileira, agora também vão comandar diretamente a política brasileira. Isso vai ser uma característica muito importante da chamada República Velha, certo? Olha só, características da República Velha. Política dos governadores, principalmente destaque para São Paulo e Minas Gerais. Maior autonomia para os governadores. Os governadores vão participar ativamente da política brasileira. E normalmente vai ser dentre esses governadores que vai sair o presidente da República. A gente vai ter aí a chamada República do Café com Leite, né? Por quê? Porque normalmente os presidentes vão se revezar entre São Paulo, galera do café, e Minas Gerais, a galera do leite. Então a gente vai ter esse período aí que chama-se de política do café com leite, tá? Antigamente a gente falava até República do Café com Leite. Não é que era um acordo entre Minas e São Paulo, mas eles eram os estados mais poderosos que controlavam a economia e normalmente se revezavam no poder. Às vezes dava uma escorregada, sobrava para um carioca, para um gaúcho, né? Mas normalmente ficava mesmo entre mineiros e paulistas, ok? O poder oligárquico coronelista, vamos lembrar quem são os coronéis. Os coronéis são aqueles que vêm lá do período regencial, quando o padre Diogo Feijó, enquanto ministro da Justiça, vai criar as guardas nacionais e vai colocar essas guardas nacionais sob o comando dos fazendeiros, a quem ele vai dar o título, então, de coronel. Apesar de não serem militares, eles vão ter o título de coronel. Então, mesmo depois, com a extinção dessas guardas nacionais, dessa guarda nacional, mas esses fazendeiros vão continuar sendo chamados de coronéis. Então a gente vai ter a política oligárquica coronelista, que são esses fazendeiros, que cada um deles era o cara que comandava uma região, e ao se unirem, então eles vão comandar os estados e o país de maneira geral. Estes últimos, né, os coronéis, então, são os responsáveis por eternizar as oligarquias no poder, porque eles controlavam, eles tinham o poder econômico, eles tinham o poder político, então eles garantiam que os mesmos sempre ficassem no poder, sem alternância de poder, tá? Nessa época da República Velha, também vai ser criada a Comissão Verificadora dos Poderes, estabelecida pela política dos governadores. Basicamente, o que era essa comissão verificadora? Né? Tinha as eleições, que era uma coisa assim muito bem arquitetada para que vencesse quem eles queriam que vencesse, mas se por acaso desse uma zebra e vencesse a eleição alguém que não era do interesse deles, essa comissão verificadora ia lá e ia dizer, esse cara aqui tem um problema aqui e não pode ser esse, tem que escolher outro. Tá? Então essa comissão verificadora é que garantia que os mesmos, que os coronéis, que os oligarcas iam permanecer sempre no poder. Tá? Nós vamos ter os latifundiários e o chamado voto de cabresto. Quem são os latifundiários? Latifundiários é um termo que a gente usa para os grandes proprietários de terra, ou seja, os coronéis, os oligarcas, ou seja, os grandes fazendeiros, que são os detentores do poder. E a gente vai ter o chamado voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Porque eles iam lá, mandavam os funcionários, os empregados votarem quem eles queriam, e esses pobres eram obrigados a votar naqueles que os poderosos mandavam. O voto não era secreto, então o coronel chegava lá e dizia assim, olha, vocês vão votar em fulano de tal, e na hora da eleição estava lá o coronel do lado da urna para garantir que o voto colocado na urna era aquele que ele tinha ordenado. Então, não havia liberdade, a democracia da República ficou só na promessa, mas não chegou na prática durante a República Velha. Durante esse mesmo período, nós vamos ter várias revoltas
né, se espalhando pelo Brasil. A gente vai falar aqui sobre 3 delas, tem outras que eu aconselho você a dar uma olhadinha no seu livro e pesquisar um pouquinho mais sobre elas, tá? A gente vai falar agora sobre a revolta do Contestado, a Guerra do Contestado. Aqui a gente tem uma foto dos chamados jagunços, que era essa galera que lutava contra o exército brasileiro pelo direito de permanecer na sua terra. Lembrando que a Guerra do Contestado leva esse nome porque ela acontece em uma região que era contestada por Paraná e Santa Catarina, ambos os estados brigando pela posse daquele território. Aquele território, no final das contas, acabou ficando com Santa Catarina. E aí essa guerra vai levar o nome de Guerra do Contestado, mas ela não tem nada a ver com essa disputa. A guerra se dá porque o governo federal faz um acordo com uma empresa americana para que essa empresa venha e construa a estrada de ferro. E para que ela construa a estrada de ferro, o governo cede para ela, então, 15 quilômetros para cada lado da ferrovia, para que ela tire a madeira, principalmente a araucária, e venda essa madeira. O problema é que esses 15 quilômetros de estrada, de margem da ferrovia, era ocupada por pessoas, já tinha brasileiros morando ali. Só que esses brasileiros eram literalmente ignorados pelo governo federal. O governo federal não tinha interesse nenhum neles, simplesmente não se preocupava com a existência deles. Alguns casos até desconhecia a existência desses brasileiros, que eram os chamados caboclos. Pode ver aqui, ó, você vai ver que são, na maioria, mestiços, brancos, negros, índios, que se misturaram, que foram aquilo que é a nação brasileira. A nação brasileira é uma nação de mestiços. Então o caboclo é essa mistura de branco com o afrodescendente, com o índio, que forma essa etnia que a gente chama aqui no sul de caboclos, tá? E esses caboclos, então, vão tentar lutar de alguma maneira pelo seu direito de viver no lugar onde eles nasceram. Vai ter um incremento ali religioso nessa situação, com a questão do monge João Maria, que foram 3 pessoas, sendo os 2 primeiros pessoas que passaram pela região como curandeiros, e um terceiro, que na verdade era chamado de José Maria, e que foi o líder do início dessa revolução cabocla, né? Então é bom você também se aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, mas foi uma guerra que matou muitas pessoas, que levou a vida de muita gente e que gera consequências nessa região ali do meio oeste catarinense até os dias de hoje, tá? Um outro conflito que aconteceu também nessa época é a chamada Revolta da Chibata. Aqui você tem aí os marujos, né, os marinheiros que participaram dessa revolta. Por que Revolta da Chibata? Revolta da Chibata é porque, apesar de a escravidão já ter terminado, o que acontecia? Muitos ex-escravos ou filhos de ex-escravos não conseguiam emprego, não conseguiam trabalho e acabavam sendo alistados ali para a marinha. Não tinha muitas outras opções, eles entravam para a marinha. Mas a marinha brasileira conservava ainda certos hábitos oriundos da escravidão, como, por exemplo, castigar os seus marinheiros, né, com chibatadas. E isso era algo que estava desagradando muito, obviamente, os marinheiros, que eram compostos basicamente por descendentes de escravos ou pessoas das classes mais pobres da sociedade. Ganhavam salários muito baixos, eram punidos com chibatadas e resolveram então se rebelar contra o governo brasileiro. E eles vão tomar então de assalto alguns navios ali, algumas embarcações brasileiras, vão fazer reféns a alguns oficiais e vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro se as suas exigências não fossem cumpridas. Quais eram as principais delas? O fim das chibatadas e o aumento dos seus salários. Tá? Isso vai durar alguns dias, o governo num primeiro momento não vai levar muito a sério, porque vai dizer, esse pessoal aí, eles nem sabem operar, eles nem sabem como é que vai fazer o navio funcionar, eles não conseguem navegar, eles não conseguem controlar ali os navios, até que eles descobrem que os marinheiros sabiam sim o que estavam fazendo e sabiam inclusive botar os canhões para funcionar. E aí, quando eles percebem isso, aí eles começam a levar as ameaças mais a sério
e fazem então uma negociação concedendo então aos marinheiros aquilo que eles haviam pedido. Depois da revolta já resolvida, os marinheiros descobrem que na verdade eles foram enrolados e só vai ser atendido algumas das exigências, como por exemplo o fim das chibatadas. Mas o salário aumenta muito pouco e uma das exigências era que nenhum dos revoltosos fosse punido, e isso não acontece, eles acabam sendo punidos ali, né, logo depois. Enfim, a revolta da chibata é uma das revoltas mais importantes que a gente teve nesse período da República Velha. E, por fim, então, vamos falar da nossa Guerra de Canudos, do nosso querido Antônio Conselheiro. Mais uma das revoltas chamadas revoltas messiânicas. Nós tivemos a revolta, a Guerra do Contestado, que teve ali um cunho religioso, né? Nós temos essa questão messiânica do monge João Maria sendo essa figura que vai curar, que vai pregar, que vai fazer profecias. E agora, na Guerra de Canudos, lá no Nordeste, nós temos a figura do Antônio Conselheiro, que também vai conduzir o povo, né, de forma religiosa, vai pregar que vai ter melhorias, que existe um futuro melhor, e então nós vamos ter essa figura do Antônio Conselheiro, que vai criar uma cidade que, segundo historiadores, chega a ter quase 30 mil habitantes lá no Nordeste, na região ali de Canudos, e esse lugar vai ser chamado de Belo Monte, e é um lugar onde as pessoas começam a se aglomerar, gente muito pobre, gente que vivia sob a unha dos coronéis, né, sob o domínio dos coronéis, começa a deixar o lugar onde vive e se abrigar todos aí, então, nessa cidade, nesse lugar chamado Belo Monte, onde, teoricamente, as pessoas viviam em comunidade, ali existiam comerciantes, existiam agricultores, mas eles viviam em um sistema um pouco mais igualitário do que o povo estava enfrentando fora dos muros ali da cidade. O problema é que essa questão começa a incomodar a igreja, por causa do Antônio Conselheiro, que não era um religioso formal, não era um padre, era só um camarada que pregava por onde passava, e isso incomodou um pouco a igreja e vai incomodar o governo também, porque o governo era republicano, mas tinha um medo danado da monarquia, e qualquer coisa que se assemelhasse a uma contestação à república deveria ser aplacado, deveria ser exterminado imediatamente. Então o governo brasileiro decide que aquela cidade de Belo Monte deveria ser exterminada, e assim eles fazem. Manda-se o exército para lá, e o exército mata um monte de gente, mata milhares de pessoas, não sobra nada da cidade de Belo Monte para contar a história. Antônio Conselheiro vai ser morto durante os combates e, enfim, assim termina a história de Belo Monte, assim termina a Guerra de Canudos, que vai ficar eternizada nas palavras de Euclides da Cunha no livro Os Sertões, uma excelente leitura, diga-se de passagem, tá? Outro fato importante que a gente tem que lembrar, que nós vimos também nesse primeiro bimestre, foi o tenentismo. O que acontecia nessa época das primeiras décadas do século XX? Os filhos dos fazendeiros, os filhos dos ricos, iam para as universidades, faziam a sua vida e tinham uma possibilidade grande de prosperidade. Os filhos dos mais pobres acabavam vendo na vida militar, na carreira militar, uma chance de subir na vida, de crescer na vida. E muitos desses, filhos de classe média ou mesmo pobres, enveredaram então pela carreira militar e lá na carreira militar acabaram entendendo que o futuro do país estava na mão dos militares, ou nas mãos dos militares, ou seja, somente se os militares assumissem o poder, eles iriam combater as desigualdades sociais, iriam combater a pobreza, a miséria e as dificuldades que o país tinha. E então surge nessa época um movimento que a gente vai chamar de tenentismo, que foi encabeçado por tenentes, ou, na maioria das vezes, oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro. Nós tivemos então algumas revoltas, a revolta do Forte de Copacabana, a Revolução Paulista de 1924 e a Coluna Prestes, que são movimentos tenentistas que ocorreram durante os anos 20 aqui no Brasil. Ressaltando e destacando o tenente Luiz Carlos Prestes,
e foi o líder do movimento tenentista que ficou conhecido como Coluna Prestes. Começou no Rio Grande do Sul e foram subindo pelo Brasil com a expectativa que esse movimento fosse crescendo cada vez mais, até que em algum momento eles conseguissem talvez tomar o poder central, derrubar o presidente da República. Acaba que isso não acontece, mas eles vão conseguindo vitórias atrás de vitórias, mas nunca conseguem encorpar o movimento para realmente fazer frente ao governo brasileiro, até que os membros da Coluna Prestes acabam fugindo para Bolívia e outros países, e mais tarde o próprio Luiz Carlos Prestes vai voltar para o Brasil, vai ter uma carreira política no Brasil, vai ser senador da República, convertido ao comunismo, e aí vai ter uma longa trajetória que nós vamos aí, durante os próximos anos, a figura de Luiz Carlos Prestes vai ser sempre presente na história do Brasil, certo? E para concluirmos essa revisão, então, vamos falar sobre as greves. Afinal de contas, o Brasil se industrializa, o Brasil vai ter aí uma grande massa de operários, e esses operários, que muitos deles eram imigrantes vindos da Europa, acabam por se revoltar contra as péssimas condições de trabalho. Não havia nenhum tipo de segurança, não havia nenhum tipo de direito trabalhista, eles trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia, sem nenhuma garantia, e então eles começam a dizer, olha, lá na Europa a coisa também foi assim, mas mudou-se através de greves, de movimentos, e aí vai chegar, eles vão trazer da Europa a ideia da formação de sindicatos e também do anarcossindicalismo, e alguns também com ideias comunistas chegando ao Brasil nessa época. E vai ficar famosa a maior greve desse período, que é a Grande Greve de 1917. Lembrando que esse é o período da Primeira Guerra Mundial, um período em que tudo indicava que o Brasil iria ter uma grande vantagem, já que haveria mais geração de empregos, porque não teria como importar produtos da Europa, os produtos teriam que ser fabricados aqui no Brasil mesmo, mas acontece que o que ocorreu foi que exatamente o contrário. A coisa ficou ainda pior para os trabalhadores, ficou ainda pior para os operários, porque a inflação subiu e os salários diminuíram. Então, isso foi originando greve atrás de greve, até que nós vamos ter, então, lá nos anos 30, o início da CLT e os direitos trabalhistas, e então a mudança vai demorar um pouco ainda para acontecer, para essa realidade dos trabalhadores brasileiros na República Velha. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão do 9º ano do ensino fundamental. Tá? Peguem os conteúdos que nós falamos aqui, vai para o livro agora, dá uma olhada, aprofunda um pouco mais. Aqui a gente deu só uma revisada para relembrar um pouquinho o contexto em que essas coisas aconteceram. Mas vai lá para o seu livro agora e dá uma olhadinha lá para você estar preparado para as provas a respeito desse conteúdo. E lembre-se sempre, quem conhece a história está muito mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.